Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente para juntos vivermos o nosso momento, de reflexão e de espiritualidade, nesta caminhada quaresmal. Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma e a liturgia de hoje, a palavra de Deus que a igreja ela propõe a gente refletir e celebrar, ela é muito rica de significado, pois nos coloca diante daquilo que é indispensável a gente compreender e abraçar para a gente viver então essa proposta que Deus sempre nos coloca diante de nós, nos chamando para poder viver intensamente o seu segmento, aceitando-o como nosso verdadeiro Deus, como o caminho que deveremos na vida seguir e assim por diante, né? Na primeira leitura da liturgia de hoje, Deus ele vai convocar Abraão a deixar a sua família, deixar a sua terra, deixar a sua casa, para ir para uma terra distante, desconhecida, né? Então já deixando claro ali que Deus ele atua na nossa zona de conforto, ele mexe com o nosso comodismo. Para a gente segui-lo, a obedecer o seu chamado, a gente precisa ter uma atitude de completa disponibilidade para enfrentar os desafios da vida, né? Não dá para ter fé e viver no comodismo, buscando a zona de conforto. Então Deus, ele como que ele desmantela essa situação cômoda da vida da gente para que a gente possa viver intensamente essa outra dimensão. O evangelho ele é riquíssimo de significado também, a gente vai ver Jesus vivendo a experiência da transfiguração e consigo no alto do monte ele sobe, levando 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ouçamos, o que nos diz a palavra de Deus, que é extraída do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceu-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Isto é, palavra da salvação. Bom, algumas metáforas, simbolismos que precisamos compreender para entender esta palavra. O conceito monte, montanha, na Bíblia, significa lugar de Deus. Vocês sabem muito bem que quando Deus ele se revelou lá no Antigo Testamento para poder escrever uma aliança, assumir uma aliança com o seu povo, que ele se dirigiu a Moisés, foi exatamente numa montanha onde Moisés estava, no Monte Sinai, não é, tá certo? E aqui Jesus, as bem-aventuranças também, ela nos leva a entender que elas foram proclamadas, Jesus proclamou num lugar elevado, né? E aqui especificamente aparece na experiência da transfiguração vivida no Monte Tabor. E Jesus ele leva consigo 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós podemos até num primeiro momento, meus queridos, perguntar por que João, ou melhor, Jesus escolhe esses 3 apóstolos e não escolheu outros dos seus apóstolos, uma vez que ele tinha 12 dos seus apóstolos. Pedro, quem é Pedro, né? Pedro é exatamente aquele apóstolo que teve assim bastante dificuldade para compreender a essência do projeto de Deus, de Jesus. A essência do chamado, o reino que Jesus estava. Ele teve dificuldade, né? Tanto é que 2 momentos importantíssimos, quando Jesus ele já preste a passar pela experiência da crucificação, ele vai celebrar a Santa Ceia
E ali na experiência do lava-pés, quando Jesus ele coloca a toalha e vai lavar o pé dos discípulos, Pedro ele teve uma atitude de profunda negação, de não aceitação, falou: meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus ele dá aí uma enquadrada nele naquele momento, né? Ele recusa então, né, compreender quais eram verdadeiros valores e os caminhos que o reino de Deus passava. Naquele momento ele recusa Jesus. Logo na sequência, quando Jesus foi capturado pelos guardas, Jesus estava sendo açoitado, sofrendo na mão dos guardas romanos, e Jesus lá fora, ou melhor, Pedro lá fora, do lado de fora, né, como que observando, quando perceberam que ele era do time da turma de Jesus, antes que o galo cantasse, Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, certo? E num determinado momento antes disso, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, Pedro ele vai falar para Jesus que Jesus não deveria ir, que ele deveria recuar, ele deveria abandonar esse projeto, já que a morte era uma possibilidade, né? E Jesus vai falar: afasta de mim, Satanás. Ou seja, Pedro era uma figura bastante resistente ao projeto de Deus. Os outros 2 apóstolos, né, Tiago e João, quem eram eles? Eram filhos de Zebedeu, e que, por sinal, a mãe desses 2 apóstolos, que eram irmãos, se aproximou de Jesus quando Jesus estava chegando a Jerusalém e pediu: ó, já que o Senhor vai instaurar esse novo reino, então eu quero que um dos filhos meus sente à direita e outro à sua esquerda. Ou seja, ela estava ali juntamente com eles com a visão de interesse, de pena, não estava compreendendo a seriedade e a dimensão da cruz do reino, né? Da doação, da dedicação, assim por diante, né? Então Jesus ele chama esses apóstolos para viver a experiência da transfiguração. Transfiguração o que é, meus queridos? Nada mais é do que mudança. Transfigurar, é mudar uma realidade e demonstrando uma outra realidade, né? E aí interessante, vão acontecer alguns fenômenos importantes que vale a pena a gente refletir rapidamente, né? Primeiramente, Pedro ele teve a reação, né, ao viver a transfiguração, de logo querer eternizar aquela situação de paz interior, de tranquilidade, de visão, de experiência distante da realidade. Olha, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, e assim por diante, né? Quer dizer, a tenda nada mais é do que sinônimo de casa também, né? Lugar de morada, né? E casa é o melhor lugar que a gente tem na vida da gente, onde a gente inicia e termina a vida da gente, é na família da gente, na casa da gente, não é? E Jesus, ao melhor, Pedro, ele quer eternizar aquela experiência, ele não quer nada mais além daquilo ali, né? E de repente na narrativa aparece uma voz, né? Ó, este é meu filho amado, certo? É meu filho, e vocês façam o que ele pedir. E na sequência, Jesus ele vai pedir o quê? Ele vai pedir ao descer a montanha que eles não ficassem divulgando a experiência que ele viveu. Ou seja, porque o reino não é apenas alegoria, não é apenas alegria, não é fantasia. Seguir Jesus e viver a experiência do reino é abraçar a missão, uma missão que se expressa servindo, que se expressa muitas vezes não, no dia a dia da nossa vida, enfrentando os desafios que a vida nos coloca. E é nessas dificuldades que Deus se revela. Então, fugir desta realidade é fugir da presença de Deus, é fugir do segmento de Deus. E Jesus, ao convidá-los para descer o monte, Jesus deixa bem claro que a realidade do monte lá em cima era uma realidade distante da vida do povo, da vida das pessoas. O povo estava lá embaixo, sofrendo, sendo explorado, sofrendo de várias maneiras, e era exatamente ali que o reino deveria ser instaurado, não no alto do monte, mas na realidade da vida, onde estavam as pessoas. E por isso eles são convocados a descer o monte para poder ingressar e iniciar o projeto da missão, não é? Viver o evangelho, levar o evangelho, atender as pessoas, viver, reproduzir aquilo que Jesus ele testemunhou na convivência com ele, né? Gente, qual a mensagem, meus queridos, que esse evangelho, essa liturgia nos passa? A mensagem é o seguinte, de que nós somos chamados a uma missão. E essa nossa missão, ela não é uma missão que mantém a gente na nossa zona de conforto. Não, é uma missão que continuamente a gente precisa estar dando uma resposta a Jesus de que a gente está pronto a viver de maneira autêntica, de maneira clara, de maneira transparente, esse grande desafio, né, de lutar contra o mal, lutar contra o pecado, não o pecado no sentido intimista, muitas vezes moralista, que a gente às vezes interpreta errado, mas é o pecado como expressão da maldade, a maldade que está presente na realidade da vida,
que muitas vezes nos motiva, nos permite a excluir as pessoas, a não se preocupar com a imagem e a presença de Deus que está na vida daquele que talvez não nos interessa tanto do ponto de vista social, do ponto de vista humano, mas é ali que Deus está se revelando. E aquele que segue Jesus, ele precisa estar atento de que ele testemunha, né? Ele anuncia o evangelho, tem que ser com a própria vida. Falar com palavras é importantíssimo, a gente precisa sim anunciar, é a nossa missão, mas a gente precisa viver. E viver o evangelho não é fácil nem um pouquinho. Isso é difícil para todos nós. Mas Jesus ele mostra que tudo é possível. Se a gente se resguardar, se fundamentar na oração, se fundamentar na palavra de Deus e entender que Deus não é um Deus distante, mas Ele está presente no nosso coração, na nossa vida, se revelando nas situações mais inusitadas possível, né? Deus se manifestando e a gente contempla Deus e procura associar a nossa vida a essa revelação de Deus diante das provações da vida. É ali que a gente vai vivendo a nossa experiência de construção da nossa santificação, da nossa santidade. A salvação não é para depois da morte, não. A gente constrói ela cada dia da nossa vida, né? Então a gente quer pedir a Deus, em nome da igreja também, em nome do Evangelho, a gente como cristão também, como alguém que se luta, que se esforça, que acredita, né, na mensagem do Evangelho, né, pedir a Deus que Ele realmente te cubra de muita bênção, de muita graça, e ao mesmo tempo pedindo para todos nós, para que realmente vivamos um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, não é? Então, gostaria de encerrar aqui dando uma bênção especial, principalmente para aquelas pessoas que de alguma maneira perderam então essa referência da vida, de viver a vida com dignidade e com alegria, né? Pai, que teu filho Jesus me ajude a renunciar todo o espírito de tristeza, de depressão e de desânimo. Sei que o teu poder é maior que qualquer angústia e sofrimento. Preenche, Senhor, então, o vazio do meu peito com teu amor e com a força do teu Espírito Santo. Ajuda-me a tomar posse da minha vitória e da minha alegria de viver. Que Nossa Senhora, minha querida Mãe, me proteja nos caminhos da vida e na esperança de uma vida melhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a você, a toda a sua família também. Que você viva uma abençoada semana. Fiquem em paz. Até a próxima.